salvos que vão vencer as tribulações de pé ali, louvando e cantando a Deus. E aqui eles estão cantando um cântico de Moisés. Vocês lembram quando que teve um cântico de Moisés na Bíblia? Quando teve um cântico de Moisés? Quando eles acabaram de sair do Egito. Acabaram de atravessar o mar voltou, caiu em cima dos egípcios lá. E é muito interessante, se você estudar a história egípcia, isso encaixa direitinho em um período egípcio da 18ª dinastia. Direitinho. O faraó que edificou a esfinge, ele colocou na pata da esfinge, está lá na inscrição, tem uma placa no meio das duas patas da esfinge, ele falando assim, ó, eu nunca pensei que eu seria faraó, porque o meu irmão era primogênito. Eu não era primogênito, mas o meu irmão morreu. Por que o irmão dele primogênito morreu? Por causa da praga do Egito, a morte do primogênito. Encaixa direitinho ali, tá? Então é só uma curiosidade. Então veja, tudo que aconteceu no Egito, depois ele repete na Bíblia para a gente entender. Então esse cântico de Moisés, que fala que ele viu o povo com o cântico de Moisés diante do trono de Deus, esse mar de cristal com fogo, né, refletindo a glória de Deus, é para mostrar, ó, vai valer a pena. É isso que ele está falando. Então ele viu os anjos com as pragas, mas antes de descrever, ele falou assim, ó, mas eu vi os campeões, eu vi que eles venceram, vão estar diante de Deus, né, da glória de Deus. E aí o cântico de Moisés quer dizer a vitória, não por termos saído do Egito, mas por termos saído, entre aspas, de um Egito simbólico, né, do mundo que nos escraviza aí com tanto vício, tanta coisa. Então ele representa com o cântico de Moisés. Vocês estão entendendo a simbologia, a comparação? Tá bom? Por isso fala o cântico de Moisés aqui. E o cântico que eles cantavam dizia assim, ó, no meio do verso 3, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se tornaram manifestos. É um cântico que o povo salvo vai estar cantando, louvando a Deus. Então ele já retrata isso, mostrando, vai ter gente que vai vencer, vai valer a pena ser fiel. No verso 5, João fala assim, ó, depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Uma tenda, né, que ele viu no céu, igual ao que tinha na terra de Moisés, que é um símbolo de onde está o trono de Deus. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos, as 7 pragas, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro, que é a mesma maneira como ele viu Jesus no capítulo 1. Então é como se dissesse, esses anjos estão a serviço de Jesus, como se fossem sacerdotes lá ajudando ele, né? E eles saem do santuário, que é onde Jesus está, e diz o seguinte, verso 7, então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, o qual vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Quem já leu a Bíblia inteira, ao ler isso aqui, lembra de 2 episódios parecidos, que ninguém podia entrar no santuário. Lá no comecinho do Velho Testamento, lá em Êxodo ou Levítico, quando eles terminaram de construir o santuário, aquela tenda no deserto, Deus inaugurou o santuário enchendo ele com a sua própria presença, com a sua própria glória. E diz que encheu também de fumaça, é o Shekinah, é o hebraico para a presença de Deus. E diz que ninguém pôde entrar no santuário, porque a presença de Deus encheu o santuário de tal forma que não dava nem para entrar. Que coisa fantástica, né? E isso aconteceu depois de novo, quando Salomão, lá na história de Salomão, você percebe uma segunda vez. Quando Salomão inaugurou o templo dele, grandão, agora não era mais tenda, agora era de concreto, era de pedra. Aí diz que quando ele orou, o Senhor abençoou esse tabernáculo, esse santuário para proclamar o teu nome. Aí diz que veio também a glória do céu, o Senhor encheu o santuário de luz, de glória, de uma espécie de fumaça, diz a Bíblia, e diz a mesma coisa, e ninguém pôde entrar lá. E agora no Apocalipse ele está fazendo um retrato dessas 2 ocasiões, em que a glória de Deus encheu o templo e ninguém podia entrar. Aqui tem uma lição interessante. Isso aqui mostra que o santuário não vai, no lugar onde Jesus está no céu, intercedendo por nós, não vai ter mais intercessão. Ninguém pôde mais entrar no santuário, ele fala aqui. Antes das pragas serem derramadas, Jesus já vai ter saído do santuário no céu. A Bíblia chama de santuário, é o lugar onde ele está lá.
vamos dizer entre aspas, é o escritório onde Jesus está intercedendo por nós do lado do trono de Deus. É a sala do trono de Deus onde ele faz intercessão. E quando fala que o santuário se encheu de fumaça e ninguém podia entrar, não tem mais intercessão. Jesus já vai ter saído de lá do lugar para voltar para a terra. E nesse meio tempo, a terra já vai estar experimentando as 7 últimas pragas. E não vai ter mais intercessor. Ninguém vai estar no santuário onde Jesus intercede. Acabou a graça. Acabou a graça. A graça quer dizer que Jesus dá salvação de graça. A gente aceita Ele como Salvador e deixa Ele transformar a gente. Mas aí não vai ter mais graça. Ela vai ter atingido o limite, a graça. Não é para sempre. A graça tem um período. Vai ter um momento em que não vai ter mais intercessão. E é isso que está sendo retratado aqui, quando fala que o santuário se encheu de fumaça e ninguém pôde mais entrar. Quer dizer, não vai estar mais acontecendo nada lá de serviço expiatório, né? Porque veja, Jesus morreu na cruz. O perdão foi proclamado lá, certo? Mas Jesus ministra o que ele fez para nós hoje. Ele está hoje no céu oferecendo os méritos do que ele fez. É como se ele falasse assim, filho, eu abri uma conta no banco para você. Você é herdeiro de uma fortuna, que é a vida. Mas você quer? Né? Você fala, eu quero, eu aceito. Ele, que bom, então estamos ligados. Aí quando fala assim, não, hoje eu não estou afim, eu não quero não. Fala, então você não tem mais. Mas as pessoas não aceitam porque não é para hoje. É para o futuro. Então Jesus está ministrando, quando a gente aceita, a gente está salvo. Quando a gente não aceita mais, continua salvo? Não. Claro que não. Se afasta de Deus. Se afastou. E tem uma frase que a maioria dos evangélicos fala que é o maior erro que já inventaram. Um deles, né? Tem vários. Eu não sei se vocês já viram em carro colado uma frase assim, ó. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um erro. Quer dizer, eu posso estar uma vez salvo, eu aceitei a salvação, a graça, os méritos, Jesus está ministrando, ó, eu morri por você, você aceita? Eu aceito. Então tá bom, tá valendo para você. E essa frase, uma vez salvo, salvo para sempre, quer dizer que aí eu não me perco mais? Mas e se eu abandonar ele, eu continuo salvo? Percebeu? Então essa frase é falsa. Eu sou salvo enquanto eu continuo com ele. Por isso que na Bíblia tem um versículo que fala assim, ó. Olhe que ninguém tome a tua coroa. Está lá guardada. Mas alguém pode tomar de você. Uma pessoa, um marido, uma esposa, um amante, um amigo, um patrão, não sei. Mas você pode perder a coroa. Você larga a mão de Deus, você não tem salvação mais. Tá? O que você ia falar? Os primeiros serão... Como é? Os derradeiros serão os primeiros. Os últimos se tornarão primeiros. Vai ter muita gente que vai largar na última hora e uns vão aceitar na última hora, né? Então, esse é o sinal, é a ideia do santuário cheio de fumaça. E aí vem as pragas. Você ia falar? Não. Você sabe os versículos que realmente justificam o que você acabou de dizer? Porque eu tenho um colega de trabalho que a igreja que ele frequenta é uma vez salvo, sempre salvo. Eu nunca discuti com ele porque nunca... Se ele continuar... Coloca o seu dedinho aqui, eu vou mostrar uma passagem. Vamos lá em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Marca aí, hein? Por isso mesmo que eu pedi, para marcar. Ele está falando aqui de uma missão que ele deu para Ezequiel, mas é para todo cristão, tá? Ezequiel capítulo 3. Aqui, ó, a partir do versículo 17. Deus falou isso para Ezequiel, mas isso é para todo cristão. Ele chama Ezequiel de atalaia. Sabem o que era um atalaia? Era um vigia que ficava no alto, porque as cidades eram muradas, né? Tinha muita guerra. Ezequiel capítulo 3. E o atalaia era alguém encarregado de ficar no alto do muro, no alto de uma torre, para ele ver de longe se vinha exército inimigo. E ele era o responsável de tocar a trombeta para os exércitos de dentro da cidade se armarem a tempo. Se o atalaia dormisse e o exército estivesse muito em cima, e ele avisasse o povo em cima da hora, não ia dar tempo dos exércitos se aprontarem, eles já viam, arrombavam a porta e tudo, a culpa era de quem? Do atalaia. Então Ezequiel é colocado como um atalaia, e nós também, nós temos que avisar o mundo que Jesus vai voltar, que existe um Salvador, né? E aí ele fala o seguinte, ó, 3,17, ele fala assim, ó, filho do homem, Deus falando para Ezequiel, e para nós, filho do homem, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel, quando ainda era Israel, né? Da minha boca ouvirás a palavra
e os avisarás da minha parte, palavra de Deus. Deus falando, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o sangue dele eu cobrarei da tua mão. Agora aqui ele fala de pessoa, ele falou do perdido, né? Você tem que avisar o perdido, você é um atalaia, avisa ele. Mas ele está mandando avisar também as pessoas que estão salvas uma vez e estão se desviando. Elas vão se perder se eu não avisar. Olha o que ele fala na continuação. Versículo 20. Também quando o justo se desviar, alguém que já estava com Deus, estava salvo, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Mas visto que tu não o avisaste, no seu pecado ele morrerá. E olha que interessante, e as suas justiças que ele tiver praticado não serão lembradas. Ó, Senhor, mas quando eu estava com o Senhor eu fiz isso. Não, meu filho, já foi. Você estava comigo. As justiças que tiver praticado não serão lembradas. Ele não está mais com Deus. Perdeu. Você vai contar, não, mas quando eu estava contigo eu fiz isso. Não lembro. Agora não vale. Você não está comigo. Pastores, né? Falsos pastores e tudo mais. Também. Então veja, visto que não o avisaste, no seu pecado, o justo, que estava justo, morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o sangue dele eu cobrarei da tua mão, porque não avisou. No entanto, se tu avisares o justo, para que ele não peque, e ele não pecar, né? Certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Olha que responsabilidade que a gente tem. Se eu ver alguém fazendo uma coisa errada, tudo errado, eu falo assim, ele que se lasque, né? Eu falo, filho, mas eu te coloquei perto dele para você avisar ele, né? Aí um dia a pessoa vai falar assim, eu não sabia. Deus fala, pois é, eu coloquei o Natal pertinho de você e ele não fez nada. Então Deus espera que a gente ajude o perdido, que não sabe de nada, e o que sabe, mas está se desviando. Porque uma vez salvo, ele pode se desviar. Você viu o que Deus fala? Se o justo se desviar e você não avisar, ele vai morrer no pecado dele, quer dizer, se perdeu. E o que ele tiver feito nem vai ser lembrado. Da mesma forma, quando Deus não lembra as coisas ruins que a gente fazia na vida passada, morreu, ele também não vai lembrar das coisas boas que a gente fez quando estava com ele e se desviou. Faz sentido ou não faz? Eu posso estar salvo, eu posso estar perdido. Eu estou sem a minha própria Bíblia de referências aqui, mas tem uma outra passagem também que Deus fala que ninguém tome a tua coroa. Cuida hoje dela. Eu só não lembro bem porque eu li muito. Então, quer dizer, eu posso estar salvo hoje e perdido amanhã. E salvo de novo, e perdido de novo, e salvo de novo. Então Jesus está no céu ministrando os méritos da cruz, aplicando eles. Ele já morreu, faz quase 2000 anos. Mas ele está aplicando isso hoje. E uma hora ele não vai aplicar mais. Uma hora ele vai falar, chega. Quem quer, quer. Quem não quer, eu tentei por 2000 e tantos anos, né? Mas chega de pecado no mundo. O pecado faz Deus sofrer, gente. Cada ato de mentira, de cobiça, de inveja, faz Deus sofrer. Então uma hora o pecado vai ter que acabar. E só acaba se a gente estiver com Ele. Ele transforma a gente, tá bom? Então vamos lá, agora para as 7 pragas do capítulo 16. Olha que interessante. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 1. Ouvi vinda do santuário, ou seja, do próprio Deus, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera ou da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, na terra. E aos homens portadores da marca da besta, então você vê, isso aqui vai ser bem no finalzinho do tempo. Quando as pessoas tiverem já escolhido se é que adorar a Deus ou ao homem. Ou eu adoro a Deus na sua lei, do jeito que ele mostrou, ou a lei do homem, do jeito que o homem quer, com a imposição do governo. Aí eu vou escolher a marca de Deus ou a marca da besta. Então você vê que isso vai estar acontecendo bem nesse período, no finalzinho, durante esse período de perseguição, de marca da besta e tal. Úlceras. E aí a primeira praga é isso. Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, que é um símbolo, né, de aceitar o serviço do homem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. E isso lembra uma das pragas do Egito. Começou assim, né? Exatamente, lembra uma das pragas do Egito. Então, muitos acham que as pragas são literais. Porque úlcera é símbolo do quê? Né? A gente não sei, úlcera é símbolo do quê?
Entendeu? Então, dá a impressão que agora, como ele está falando de profecia futura, escatológica, final, que ele está falando de coisas factuais, sem símbolo mesmo aqui. Tá? Talvez a questão do anjo derramando uma taça é simbólica. Né? Porque em várias passagens do Velho Testamento, Deus fala: eu vou dar-lhes a beber o vinho da minha fúria, o vinho da minha cólera, que é uma linguagem que se usava no Velho Testamento. Tá? Eu queria ter separado hoje, mas eu não consegui ter tempo. Várias passagens eu vou dar para vocês no papel, em vários livros que Deus fala assim, ó, eu vou lhes dar a beber da minha taça, sem mistura. Porque quando tinha um condenado, eles davam vinho para ele beber, né? E sem mistura, para ser pesado mesmo, para ele não sentir muito, né, a execução. Então, entre aspas, Deus está comparando, falando assim, ó, eu vou lhes deixar beber do vinho da minha fúria, da minha ira. Que, como eu falei, a ira de Deus é deixar o pecador colher o que ele mesmo está plantando. Ele não quer um intercessor. Então, a primeira praga, que eu acho que é literal, são úlceras que vão acontecer no corpo. Tá bom? Em várias partes da terra. Aí vem o versículo 3, a segunda praga. Derramou o segundo anjo a sua taça agora no mar. O primeiro foi na terra e agora no mar. Uma foi no mar. E este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Olha que interessante. Quer dizer, vai estar no finalzinho mesmo dos tempos. Porque a terra não ia suportar durar muito tempo com tanta morte no mar, né? Tudo que é bicho. Então, quer dizer, vai estar no finalzinho mesmo. É os últimos dias da terra. Para o homem ver em que ponto que chegou um mundo, um planeta sem cuidar de Deus, que escolheu abandonar a Deus. E o povo de Deus vai estar na terra também, gente. Pensa nisso. Por isso que tem um versículo lá em Salmos que fala assim, que o povo de Deus, eles vão ter o seu pão, vai ser seguro e as suas águas serão certas. Na Bíblia diz que o povo do Egito, eles iam pegar água, era sangue, durante as pragas do Egito. Mas diz que o povo de Israel tinha água. Então alguns acreditam que Deus não vai deixar o seu povo que foi fiel passar sede, passar dificuldade nesse finalzinho, nem fome. Tá bom? Então, a segunda taça no mar e morreu todo ser vivo. Versículo 4, terceira praga. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes de águas. Então tinha sido só no mar. E se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, esse que jogou a taça nas águas, dizendo, tu és justo para Deus. E o que és e o que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, e também sangue tu lhes tem dado a beber, pois são dignos disso, quer dizer, eles merecem isso. Ouvi do altar que se dizia, vindo lá do altar, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Hoje, no nosso mundo pós-moderno, a gente fala assim, nossa, que Deus mau, não é? Que Deus mau. Mas você vê que nesse contexto aqui bíblico, eles estão falando, não, Deus é justo. Deus é justo. Você vê que interessante? Deus é justo, teus caminhos são verdadeiros, são retos. Eles fizeram mal para as pessoas, perseguiram, mataram, derramaram sangue, agora o Senhor lhes deu sangue para beber, no caso dos rios, né, das águas. Como eu falei no começo, não sabemos se Deus vai operar um milagre aqui de transformar mesmo. É um milagre metafísico, né? Ninguém explica. É além da ciência. Você vai transformar em sangue, mas aqui fala sangue como de morto, ou se talvez é o resultado de tanto bicho morto na água putrefando, né? Mas as fontes também vai ser. Então, nas você vê, fontes. a segunda e a terceira praga são nas águas, né? No mar e nas fontes. Então vai ser feio o negócio, hein, gente? Eu quero acreditar, igual do Egito, eu quero acreditar que isso vai durar pouco tempo. Mas é o finalzinho, você vê, depois que Jesus volta logo, depois disso. Aí lá no versículo 8, o quarto flagelo, a quarta praga. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Claro que isso é figurado, né? E foi-lhe dado ao sol queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Você vê que não tem arrependimento mais. Eles estão sofrendo as pragas de Deus e blasfemando Deus, xingando. Você vê que interessante? E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Tem gente que diz que uma das pragas do Apocalipse, o sol se aquece 7 vezes mais. Mas vocês viram que isso não está escrito aqui, né? Isso aí, o povo às vezes inventa uma lenda urbana, até da Bíblia, e sai, né, por aí. Se você perguntar para várias pessoas,
É verdade que no Apocalipse o sol vai se esquentar 7 vezes mais? A maioria vai falar sim. Mas, gente, se esquentar 7 vezes mais é muito, né? Vai derreter até o ferro. Derrete até o ferro, imagina? É, Um solzinho aí de o 30 planeta graus, está- às vezes já é calor, né? 30 graus. 7 vezes mais é 210 graus. A água ferve com 100. Quer dizer, não ia sobrar ninguém, nem a terra, né? Então, mas aqui fala que por algum motivo o efeito estufa, alguma coisa que o homem está abrindo tanto buraco aí na camada de ozônio, por algum motivo Deus vai permitir, Deus está protegendo. Mas Deus vai permitir que o sol queime a carne mesmo, que vai doer. Mas eu creio que assim como os israelitas estavam protegidos no Egito, a praga atingiu os egípcios, só o povo de Deus vai estar protegido também, aguardando os últimos segundos em que Jesus vai voltar aí para terminar com tudo isso. Versículo 10. Tá, só um detalhe que eu queria notar. Vocês perceberam que não existe mais arrependimento mesmo? Você viu que eles vão estar sofrendo os efeitos da praga e blasfemando de Deus. Tá? Então, Mas essa nem é a questão. adianta também eles. Nem adianta mais. Porque eles já Nem adianta mais. foram julgados. Aí no verso 10, o quinto flagelo. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Ó, aqui já entra figurativo aqui. O trono da besta. E a gente viu que a besta de Daniel, vocês lembram quem que é a quarta besta de Daniel? Ele fala de Babilônia, a primeira besta, depois Medo-Pérsia, depois Grécia e depois Roma. É a quarta que Daniel viu. E João, ele viu duas. Mas a primeira que ele fala já é a quarta de Daniel, porque ele estava vivendo o período romano. Então João fala de duas. Roma, que era o período que ele vivia, e ele fala depois de uma segunda, que a gente viu aqui as possibilidades de ser o próprio os Estados Unidos, que vai fazer uma aliança com o Papa para eles poderem forçar o mundo a ser mais cristão, mas do jeito romano, né? Do jeito romano. Vocês viram um vídeo que saiu esses dias, mas ele foi montagem, o Trump querendo dar a mão pro Papa e o Papa deu um tapa na mão dele. Mas aquilo foi montagem, aquilo não é de verdade. Aquela cara. Mas a Papa, cara assim, foi ruim é verdadeira, O né? Papa estava desgostoso de estar com ele. Porque o Trump, vocês perceberam que ele é um... Tomara que a NASA não esteja me filmando aí, o FBI, né? Mas o Trump é um boçalzão, né? E o Papa tava assim, ai, eu tô do lado desse cara, né? Tem que estar. Ele tava desgostoso. Ele não acredita em Deus, aquele cara. Não sei. Eu acredito. Eu sei que ele estava, na A verdade, filha desconfortável. ele estava desconfortado de estar com o Trump. Isso A é filha pela agenda aqui. casou com um rapaz que o marido da filha dele é adventista. É. Mas Não sei se ela é. Não, ela é sabatista. Ela guarda o sábado. Mas ela não é adventista. Ela é sabatista. o genro dele está entregando para você. Vai acontecer coisa esquisita por aí ainda. Mas é só uma curiosidade. A besta que fala no Apocalipse, ela se levantaria de uma nação política, como a gente viu, e se uniria com a primeira besta, que é Roma, para fazer o mundo voltar a adorar do jeito que Roma ensinou, com imposição de lei e tal. E a gente viu que a lei de Deus foi mudada e eles vão querer ensinar a obedecer a lei de Deus do jeito que Roma mudou, do jeito que Roma fez. Tá bom? E aí lá no versículo... aonde que eu parei? Agora é 10. Agora vem o 10. Então, o trono da besta aqui seria o centro desse governo político. Então, alguns pensam, é a primeira ou é a segunda? Será que é a primeira besta? Será que é no Vaticano? O centro de Roma, do poder papal? Ou será que ele está falando da segunda besta? Seria nos Estados Unidos, mas o fato é que vai acontecer nesse centro de poder, ou no político ou no religioso, uma escuridão interessante, igual teve no Egito também. Então derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, provavelmente ainda por causa da primeira praga. Não vai ter sarado. E nas trevas, no escuro e com dor, lá com úlcera, verso 11, e ainda blasfemavam do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Forte isso. Pastor, será que a úlcera não é câncer? Talvez algum tipo de câncer, de hanseníase. Está tendo muita doença de uma época para cá Muito. devido à alimentação, né? Porque tudo é corrupto, né? Eles colocam Tudo é agrotóxicos corrupto. demais Tudo e que a tal, gente e daí come tá...
E daí vai gerando úlceras, gastrite, câncer. Mas aí seriam úlceras, entre aspas, naturais, né? Porque a gente está indo contra a úlceras que natureza. parecem na pele. Essas aqui serão úlceras que vão Feridas aparecer por na algum pele. motivo sobrenatural, mais rápido. Tudo. Que vai Ou talvez dar- porque a própria terra vai estar mais vai ser envenenada ainda. visível, né? Vai ser mais visível, vai ser na pele. Oi, quem que me Porque chamou? se fosse o câncer, agora, então Jesus já estava sendo as pragas, ele não começaram as pragas ainda. Vai Ó, tem uma começar. pessoa aqui que quer Aí fazer uma Jesus pergunta. volta. E aí, se começar as pragas, quem não veio para Jesus está Quando começar as pragas aqui já está determinado quem é quem. Né? Vamos ver uma pergunta aqui, ó. Está sendo feito já. Esse acontecimento que você está falando, que é da determinação do cristianismo, vamos falar assim, né? Mas esse é uma das marcas que vai acontecer agora, que é do fim do mundo, um dos acontecimentos do fim do mundo. Você está falando exatamente do quê? Dessa Isso o união, quê? dessa determinação de que seja guardado o Sim, domingo, sim. né? Se essa interpretação da Bíblia, se a gente achou, é isso que está mostrando pelo que a gente casou, Roma mudou a lei de Deus. Eles tiraram o segundo mandamento, lembra que a gente mostrou aqui? Tirou o segundo mandamento, que é para não fazer imagem de escultura, e aí multiplicou o último, que é um só, para não cobiçar nada, ficou não cobiçar a mulher e nem as outras coisas, e mudou o sábado para o domingo. E é assim que o mundo recita hoje a lei de Deus. Não, eu estou perguntando porque, assim, esses dias eu li na internet que hoje cristãos no mundo é só em torno de 33%. Tá Quer dizer perdendo, que tá tem perdendo. muito mais ainda pessoas que não são cristãos do que cristãos. Sim. Então, se houver essa mudança, aí, mesmo que haja essa mudança, ainda ter um ponto... Não vai atingir a maior parte do mundo, né? Só que até aí a gente acredita também, a gente viu aqui que aparecem 3 anjos voando pelo meio do céu, proclamando o evangelho eterno para o mundo todo. Deus vai fazer alguma coisa para o evangelho alcançar o mundo todo. E todo Está mundo poder alcançando, escolher. através do Espírito Santo. Você vê lá, Da tecnologia também. nem podem falar nada de Cristo, eles estão Falando ainda. falando em Cristo, eles estão assim, se convertendo a Deus. Eu conheci uma pessoa Famílias. nos Estados Unidos, quando eu morava lá, que ele trabalha com evangelismo grande para a igreja. E ele me contou uma coisa que diz que não divulgam muito. Ele falou que nos países onde o cristianismo é proibido, quando tem alguma calamidade, alguma coisa, eles mandam colchões. Ele me contou isso. E ele é um dos líderes disso. Mandam muitos colchões para o pessoal. E esses colchões têm um GPSzinho dentro. Olha só, é um pedaço de um celular praticamente, é uma parte de um celular, porque tem um GPSzinho, um localizador, e aí tá lá na alfândega, e eles têm tudo aonde que tá os colchões. Quando eles percebem lá no radarzinho deles lá, que os colchões já foram distribuídos, já estão tudo dentro do país, para ajudar os refugiados, colchão plastificado, tudo, né, por causa de enchentes e tal, bem reforçado. Aí eles emitem um vibrador, que é quase igual a um celular. Então tem o localizador, todo celular tem, e tem o VibraCal, né? Aí diz que o negócio vibra. Tam, 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 tam. E a pessoa fala, gente, o que é isso? Tá vibrando meu colchão. Aí diz que vibra e vibra, vibra. Quando tem bateria, para a pessoa ficar curiosa e rasgar o colchão. E dentro tem uma Bíblia. Ele me disse que eles fazem isso aos milhares, na língua do povo que eles estão ajudando. Então, o cristianismo está perdendo em número hoje. Os muçulmanos estão crescendo muito. O ateísmo está crescendo. Mas a igreja está trabalhando e Deus vai dar uma reviravolta ainda para todo mundo, pelo menos ouvir e fazer uma escolha. Tá bom? Então, quando sair essa lei, as pessoas vão falar assim, quem que eu escolho? Eu escolho seguir o homem ou a Deus? Eu espero que isso aconteça logo. Tá bom? Vamos continuar então? Está para acontecer, né? Lá no versículo a gente viu 11, né, que eles vão estar blasfemando ainda na quinta praga, blasfemando de Deus, quer dizer, não se arrepende mais. Aí no verso 12 fala do sexto flagelo. A sexta praga, na verdade, é uma preparação para a sétima, para a volta de Jesus, né? Olha só, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, do Oriente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O livro de Daniel, como eu falei, ele é a chave para o Apocalipse. No livro de Daniel, você percebe lá de uma história fantástica do rei Belsazar, da Babilônia, quando a Babilônia ainda estava lá e se achando. O rei Ciro, da Medo-Pérsia, ele veio e conquistou Babilônia e libertou o povo de Deus que estava lá preso. Sabe como que ele fez? Ele desviou o rio Eufrates. Pensa nisso. E está relatado isso no cilindro de Ciro, de barro. Heródoto, um historiador antigo, coloca isso. Imagina, ele mandou os soldados levarem, milhares de soldados, em vez de levar uma arma só, levar uma pá. Enquanto o povo estava tudo dentro de Babilônia festejando, confiando na altura dos muros e no rio que passava por baixo da cidade deles e ia manter eles com água, com comida por anos. Então eles não tinham medo dos exércitos que cercavam em volta. Então Ciro, numa ordem dele já planejado, milhares de soldados com uma pá cavaram do lado do rio e desviaram o rio Eufrates. Ele passou por fora da cidade. Que loucura! E os soldados entraram. O rio Eufrates baixou e os soldados entraram tranquilo por baixo dos portões da cidade, por onde passava o rio caudaloso ali, e tomaram a cidade de Babilônia. Deus está fazendo aqui um símbolo comparando com essa libertação de Babilônia, por isso que ele fala do rio Eufrates. Ele fala assim que na sexta praga se secaram as águas do rio Eufrates, que nem são importantes hoje, o rio Eufrates está lá. Mas qual é a importância dele hoje? Né? Mas é porque ele está se baseando nesse evento de Daniel, de libertação. O povo de Deus estava lá cativo em Babilônia, preso, e Ciro, ele veio, desviou o rio Eufrates, ele se secou no leito dele, e o povo entrou lá, prendeu os babilônios, matou o rei Belsazar e deu liberdade para o povo de Deus, para voltar para Jerusalém. Então Deus está comparando ele, a volta dele e dos anjos junto, com esses reis que vieram do Oriente, que era Ciro e outros generais importantes. Então, tudo que a gente vê no Apocalipse tem que estar baseado em alguma coisa da própria Bíblia. Tá bom? Então, a sexta praga é o caminho se preparando para a vinda de Jesus. Agora, olha que interessante. A gente vai ver na próxima lição, eu falei que a gente tem mais 3 encontros. Da grande prostituta. Só para a gente se situar. Olha o capítulo 17. Capítulo 17, a descrição da grande meretriz, quer dizer, prostituta. Nós vamos ver que essa prostituta, o que é mulher mesmo? Igreja. Olha só. Tem duas. Ela está em contraste com aquela que a gente viu do capítulo 12. A do capítulo 12 era uma mulher pura, vestida do sol, né? Perseguida pelo dragão, que é a igreja pura, com as doutrinas corretas. E ela está em contraste com o que a gente vai ver a semana que vem, essa do capítulo 17. A do capítulo 17 é uma igreja totalmente corrompida. Inclusive a 12, eles falam que é Maria, né? Pois é, alguns pegam lá a mulher do capítulo 12 e colocam que é Maria, mas não bate quando fala que ela foi perseguida por tantos dias e tal. Não bate, tá bom? É a igreja. Agora veja, essa mulher que ele vê no capítulo 17, ela está montada numa besta sobre muitas águas. E é o rio Eufrates simbolicamente. Lá no capítulo 17, só para a gente ir lá ver o capítulo 17. Próxima vez eu vou trazer os versículos impressos aqui para a gente guardar, tá bom? Para não precisar ficar indo muito para lá e para cá. Lá no capítulo 17, versículo 18, ele fala assim, ó, a mulher que viste, a prostituta, é a grande cidade que domina os reis da terra. É uma igreja, mas é uma cidade. Interessante. E lá no versículo 15, ele explica o que são as águas onde ela estava. Nós vamos ver isso na semana que vem. Mas é só para a gente pegar o contexto do rio Eufrates. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Uma igreja, uma cidade que domina o mundo por um bom tempo. E está sobre muitos povos, multidões, nações e línguas. Que nessa figura é o Eufrates. Porque essa mulher também é chamada de Babilônia. Olha lá, ainda no capítulo 17, olha no versículo 5. Na sua fronte, na fronte dessa mulher, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, né, outras prostitutas, e das abominações da terra.
Então veja que interessante. Babilônia, a cidade de Babilônia, que era inimiga do povo de Deus, ela era sustentada pelo rio Eufrates, que passava por baixo dela, que sustentava a cidade de Babilônia. Estou falando da cidade antiga. E aí ele compara, usando essas comparações de Babilônia, ele compara a mulher que se corrompeu. Veja, uma prostituta nasceu prostituta? Não. Ela já foi pura. Então, essa mulher, alguns acham que essa mulher do capítulo 17 é a mesma do 12, sabia? Que era pura e se corrompeu. Imagina. Outros acham que não, que aquela se manteve em paralelo e essa é outra. Tá? Mas o fato é que ela não nasceu prostituta, ela já foi pura um dia, mas ela se corrompeu. E veja, compara essa mulher, essa igreja, essa política religiosa, sistema religioso, compara ela com a cidade de Babilônia, que era inimiga do povo de Deus. Então, para comparar, para fazer a comparação completa, diz que ela está assentada sobre muitas águas. E Babilônia estava assentada sobre quais águas que o Ciro desviou? O rio Eufrates. Olha que interessante. Essas águas, o rio Eufrates, espiritual, simbólico, que sustenta a mulher, são povos, versículo 15, povos, multidões, nações e línguas, que dá apoio para que essa igreja, esse sistema continue. Agora, na praga que a gente viu, a sexta praga, diz que o rio Eufrates se secou. Comparando lá com o que o Ciro fez. E no futuro diz que o Eufrates, quer dizer, o sistema de gente que apoia essa mulher, esse sistema religioso, esse monte de gente, vai parar de dar apoio. Se o rio Eufrates... Está muito confuso? Se o rio Eufrates, na vida real, concreta, sustentava a Babilônia, mantinha ela com vida, e aí o rio Eufrates secou porque Babilônia ia ser condenada agora, para eles poderem entrar. Agora falando da parte espiritual. Esse sistema religioso, que é comparado com Babilônia, é sustentado por muitas águas também, um Eufrates simbólico, que são muita gente, povos, multidões, nações e línguas, e isso, eles vão secar, ou seja, vão parar de apoiar. Por algum motivo, alguma crise vai acontecer, que vai haver um corte aí, não, chega, não queremos mais apoiar, não é? Vai haver uma revolução aí, e isso quer dizer que Babilônia vai estar pertinho de perder. Porque quando o Eufrates se secou lá na Babilônia real, secou, acho que eles falaram, o que aconteceu? Daqui a pouco entrou um monte de soldado e acabou Babilônia. Então está comparando com o fim desse sistema religioso. Quando você perceber que por algum motivo acabou o apoio de povos, multidões, nações, línguas, é porque está prestes a acabar. Você viu que ele fala aqui, ó, que as águas do Eufrates se secaram, se preparando o caminho dos reis que vêm do Oriente. E o Ciro veio pelo Oriente. E Deus tinha profetizado isso. Lá em Isaías 45, ele fala assim, ó, eu enviarei o meu servo, Ciro, que vai libertar vocês. E Deus falou isso 100 anos antes do Ciro nascer. Deus deu o nome dele. As pessoas que não acreditam na Bíblia falam, não, isso aqui deve ter sido escrito antes, depois que ele nasceu. Mas Deus já mostrou antes. Só curiosidade, se você quiser ver, Isaías... Tá bom? Estou abrindo lá só de curiosidade. Acho que é o capítulo 45. É isso mesmo. Olha que bonito. Capítulo 44, ali, de Isaías, Deus promete que vai livrar o povo que estava preso lá em Jerusalém. Então Ciro, gente, acabou se tornando um símbolo de quem? Um símbolo de Cristo, quando ele vai vir libertar a gente dessa Babilônia aqui, da terra. Tá? Olha só. Lá, Isaías 44, versículo 21, é o começo, ele fala lá, lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és o meu servo, eu te formei, tu és o meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Deus está falando, vocês estão em Babilônia, mas eu vou tirar vocês. Aí lá na frente ele fala que vai mandar o Ciro. Olha lá no versículo 27, ele fala assim, ó, que eu digo à profundeza das águas, o quê? Seca-te, e eu secarei os teus rios. Deus já mostrou até como que ele ia libertar o povo. Você vê? Eu secarei os teus rios. Verso 28. Eu que digo de Ciro. E faltava ainda 100 anos para o Ciro nascer, gente. Mas Deus já deu o nome dele. E falou que ele ia fazer as águas secar. Eu que digo de Ciro. Ele é o meu pastor. E cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém. Será edificada. E do templo será fundado. E aconteceu isso. 100 anos depois, ou 100 e poucos anos depois, veio um homem, nasceu, chamado Ciro, que veio, secou a água do rio, libertou o povo, mandou, depois de alguns decretos, eles de volta para Jerusalém, reconstruir Jerusalém e o templo. Olha que fantástico.
No capítulo 45, verso 1, diz assim, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido. E sabe o que é ungido em hebraico, como se fala? Messias. E em grego, Cristo. Ele chega a chamar o Ciro de Cristo. É uma espécie, um tipo de Cristo, um símbolo do próprio Cristo depois. Né? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti. Você vê Deus falando, eu vou ajudar esse general a entrar em Babilônia, eu vou fazer ele secar. E Deus profetizou. Então, quando a gente lê agora lá em Apocalipse, que as águas do Eufrates se secaram, deu para pegar um quadro agora aqui? Comparando Babilônia, a mulher, o sistema religioso futuro que engana as nações, comparando com Babilônia que prendia, que dominava o povo de Deus, Babilônia era sustentada pelo rio Eufrates, que se secou e veio a ruína dela. Esse sistema religioso é sustentado por povos, multidões, nações e línguas. E quando se secar, é porque está prestes o fim de Babilônia, simbolicamente, espiritualmente falando, esse sistema religioso. E está prestes de Jesus voltar também. Lá no versículo 13, é muito interessante isso daqui. Estamos quase terminando. Aí depois que ele viu que se secou as águas, aí ele fala, então vi, olha a simbologia, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vocês lembram que essa foi uma das pragas do Egito? E uma coisa interessante, vocês lembram que essa foi a última das imitações que os magos egípcios conseguiram imitar? Eles conseguiram imitar a serpente lá, o pau virando serpente, a de Moisés engoliu, né? E depois ele fez a praga das rãs, aí os magos enganaram lá, não, nós também conseguimos, isso aí qualquer um faz, né? Mas depois eles não conseguiram imitar mais nada. Essa foi a última imitação dos magos egípcios, né? Tiraram as mangas, as rãs das mangas, né? Então aqui está mostrando, comparando com o Egito também, que os inimigos de Deus, poderes grandes, inimigos de Deus, terrenos, né? Eles vão fazer ainda uma imitação última. Assim como essa foi a última imitação no Egito, essa vai ser a última imitação que esses poderes religiosos que enganam vão conseguir fazer para enganar o povo. Assim como eles conseguiram, entre aspas, fazer rãs, mas eles trouxeram elas de algum lugar. Ninguém consegue fazer, né? Eles enganaram o povo. No final dos tempos, os líderes religiosos poderosos vão enganar o povo ainda com uma última contrafação, um último engano. Mas veja o que diz aqui, que da boca deles, a gente já estudou isso, quando fala da boca, quer dizer, ensino religioso, mentira, né? Depois eu vou trazer de novo esses versículos para a gente ver. Da boca deles saem 3 espíritos semelhantes a rãs, imundos, é para enganar o povo, mas imitando coisas boas. Eles são espíritos de demônios, operadores de milagres. O povo vai falar assim, mas gente, eu vi um milagre, eu tinha um tumor, não tenho mais, né? Eu estava doente, não estou mais. Ó, vi fogo descer do céu. Milagre, gente, não é evidência de que é Deus que está agindo. Porque o diabo também sabe fazer. Concorda comigo? Eu conheci uma mulher que ela fez uma dessas curas nesses caras aí que invoca espírito. Ela não sabia. Ela disse que ela fez, e ela disse que enquanto ele pôs a mão por fora, assim, ela disse que ela sentiu um negócio mexendo lá dentro. Parecia que tinha um bicho lá dentro. Ela fala isso. Ela fala, pastor, eu senti um negócio mexendo lá dentro. E eu sarei, ela falou. Mas depois eu aprendi que aquilo não é de Deus. Eu aceitei a Jesus e tudo, e me batizei, e o negócio voltou. Voltou. Porque, gente, esses negócios aí, esses poderes aí, eles não têm poder de curar. Eles têm poder de colocar um negócio e tirar de novo. Não está curando. Ele está pondo e tirando. Agora, veja, ela disse que depois ela orou muito, pediu, Senhor, se lá no negócio da coisa ruim, né, eu pude ter o prazer de ser curado, Senhor. Ela me disse, Adriana o nome dela, por favor, tira de mim. Ela disse que ela não sentiu manifestação, coisa roçando lá dentro, que ela sentiu, mas ela disse que ela foi curada também, por um milagre. Deus curou ela. Então veja, milagre não é só Deus que pode fazer. O diabo também faz. Então você vê gente curando, gente entortando garfo, fogo descendo do céu, mas se não está de acordo com isso aqui, ó, não é de Deus não.
E esses três, entre aspas, espíritos, né? Essas três rãs, né? Essa imitação é para enganar o povo com milagres, com sinais. Que eles estão lá, né? É. Tem os anjos decaídos. Então veja só, verso 14 de novo. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E Jesus fala, eis que venho como vem o ladrão. Ninguém sabe o dia que o ladrão vai assaltar, tem que estar vigiando todo dia, né? Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E aí diz que então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Tem muito filme que fala disso. Nos filmes, o Armagedon é um lugar onde vai se reunir os exércitos para lutar contra... Não. Nem existe. O Armagedon nem é uma... não é uma montanha. E é interessante que a palavra Armagedon, ar quer dizer montanha. Magedon vem de Megido, né? Montanha de Megido. Existe um lugar em Israel que chama Megido, mas não tem uma montanha, é um vale. A gente passou por aí. Passou por lá também? Um dia eu vou lá também. Aí, a maioria das pessoas pensam assim, que tipo de batalha é essa? É montanha de Megido, né? Megido, Armagedon. E aí, se você for ver na Bíblia, existe uma montanha do lado de Megido, onde aconteceram várias batalhas do povo de Deus contra os inimigos de Deus. E uma delas, a maior, foi quando Elias confrontou 850 profetas de Baal, e eles queriam ver quem é que tinha o Deus verdadeiro. Vocês lembram da história? Quem é que fazia descer fogo do céu para queimar o sacrifício? Olha que interessante. E diz que os profetas de Baal se cortavam, se chicoteavam. Ó, Baal, faz descer fogo do céu, né? E nada. Pôs o cordeiro, né? Aí pôs o cordeiro, molhou e tudo, né? O Elias. Aí o Elias ficava zombando deles. O Elias, vai gente, grita mais alto. Talvez ele está dormindo, foi viajar, não é? A gente não pode fazer isso, tá? O Elias não fez legal. Hoje, no nosso contexto, não pode zombar, mas ele zombava deles. E aí diz que quando chegou a vez dele, ele só pediu ao Senhor, mostra que tem Deus aqui em Israel e tal, né? Aí diz que desceu o fogo do céu e consumiu o sacrifício e tal. Agora veja, Jesus diz que até fogo do céu ele vai fazer descer. Quer dizer, se ali ele não conseguiu fazer, ele vai conseguir. Ali, naquela batalha, naquele monte do lado de Megido, o monte de Megido, o diabo não conseguiu fazer fogo descer do céu para enganar o povo. Não, o povo ia falar, ó, tá vendo? Baal é Deus. Deus bloqueou. Mas Jesus fala que os milagres feitos pelo mal serão tão grandes que podem fazer descer fogo do céu, que é o que eles não conseguiram. Os escolhidos. É os escolhidos. Por isso que milagre não é sinal de que é Deus que está agindo. Então, alguma coisa vai acontecer no final, gente, e a gente não tem todos os detalhes. Alguma coisa vai acontecer no final, não é lá no monte lá. E muita gente pensa que é lá em Israel que vai ter uma grande batalha. Mas não é lá. Aqui está usando aquele monte como um modelo de que a gente vai ter um confronto de ideias. Quem é Deus? Qual é a verdade? E não vai ser fácil, não. E Deus vai estar protegendo o seu povo no meio de um monte de coisas que vai estar acontecendo. Tá bom? Então, tudo isso daqui é a preparação. Jesus vai estar perto de voltar. Veja que a sexta praga não é uma coisa física que vai estar acontecendo, que Deus vai estar fazendo. Ele está mostrando que é um evento. O mundo vai estar se preparando. E veja que interessante, esses espíritos de demônios, que ele compara com rãs, para dizer que, assim como os magos fizeram, eles vão estar fazendo para enganar o povo também, os religiosos. Ele fala que são três: a besta, dragão e o falso profeta. Alguns colocam que essas aqui são três religiões, talvez principais, que estão enganando o povo aí com falsas doutrinas, fugindo da Bíblia. Tá bom? Então alguns acham que a besta, que é o animal lá de João, é Roma. O falso profeta é o protestantismo, que está apostatado, feio, falso profeta. E o dragão, o espiritualismo, ou espiritismo envolvido em várias religiões. Tem várias religiões modernas hoje, espiritualistas, que só fala da alma, e de energia, e cristais, e tudo, né? Então alguns acreditam que esses três espíritos enganadores são três sistemas de religião bastante fortes enganando o mundo hoje. Tá bom? Então vamos lá. Para terminar, versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar,
E saiu grande voz do santuário, do lado do trono. Quem é? Deus. Dizendo, feito está. Olha que interessante. Na cruz, quando Jesus deu o último suspiro, ele falou, está consumado. Quer dizer, está feito. Conseguiu cumprir. E aqui no finalzinho, antes dele voltar, quando ele viu que aconteceu a última coisa aqui na terra, ele vai falar, está consumado. É uma segunda fase do ministério de Jesus. Uma primeira fase foi na cruz, uma segunda fase é agora ele voltando, quando o mundo sentiu a última coisa aí. Ele não vai pisar no chão. Hein? Dessa vez não. Está consumado. Verso 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual. Já pensou? Desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram por causa do tamanho do terremoto, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, que é chuva de pedras, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento é 35 a 50 quilos, imagina. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, por quanto seu flagelo era sobremodo grande. Vejam, pouco antes de Jesus voltar, a última praga para fechar, igual foi no Egito, uma chuva de pedras. Mas pedras bem grandes, hein? De gelo, saraivado. Mas era grande também do Egito. Do Egito talvez devia ser. Qual é o simbolismo da grande cidade dividida em 3 partes? Eu li isso hoje para tentar entender, mas é um pouco complicado as propostas, né? Ele sugere que talvez isso esteja ligado com a besta, o dragão e o falso profeta. Mas é um argumento ainda meio superficial. Mas eu vou tentar estudar um pouco mais isso daí. Gente, o que nós vimos hoje? Deus não é mau. Deus não pode ser mau. Deus é amor. Mas uma hora, o vinho do furor da sua ira, ele vai ter que deixar o mundo ganhar o que está pedindo. Conseguir o que está pedindo. Ele, por enquanto, tem protegido, tem bloqueado. É igual quando você fala assim, filho, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu falei, eu vou. Então vai. Né? Mas aí vai ser tarde demais. Quando Deus deixar o mundo chegar nessa situação de colher através de pragas, de bolhas, de coisas que vão acontecer, do rio ficar podre, ele vai estar perto de voltar. O mundo vai ver que tolice que é, em que ponto que chega um mundo sem Deus. Como na Bíblia fala que o santuário vai estar cheio de fumaça e ninguém vai poder entrar mais, e a Bíblia fala que Jesus está no santuário intercedendo e ninguém vai mais poder entrar, quer dizer que a graça já vai ter acabado. O mundo vai estar colhendo o que precisa e o povo de Deus vai estar selado já, separado, só esperando Jesus aparecer. Pode parecer um monte de ficção isso. Alguém pode falar assim, isso aí é ficção. Mas tudo que a gente estudou até agora tem se cumprido. Tem ou não tem? Tudo que a gente tem estudado tem se cumprido. Isso daqui são os eventos finais que a gente está aguardando acontecer. Seja daqui 1 ano, ou 5, ou 10, ou 15, ou 20, não sei. Eu posso ter morrido, vocês também, mas vai acontecer uma hora. E mesmo que a gente morrer antes, a gente tem que morrer do lado certo, né? Do lado de Deus, tá bom? Deus não quer castigar, não quer vingar ninguém. Por isso que eu falei, a ideia de um tormento, de um inferno eterno, não faz parte, não existe isso. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que ninguém... Ainda mais Deus vai ficar perpetuando o pecado. A Bíblia é clara, o salário do pecado é a morte, não a vida eterna ou o inferno eterno. Por isso, ele espera que a gente escolha a vida. E o que é os 1000 anos? Isso daí está no capítulo 20, a gente vai chegar lá. Tá bom? São 1000 anos entre a volta de Jesus e depois, quando ele voltar de novo, a gente vai ver isso. Tá bom? A gente tem mais 3 lições. Então, a próxima lição a gente vai ver o capítulo 17, a grande prostituta, por que ela é o que é, por que ela tem filhas. O capítulo 17 fala que ela tem filhas. Pesado, né? As filhas prostitutas são igrejas que se corromperam baseadas na mãe. Pensa nisso. Vamos ver a semana que vem, capítulo 17, e vamos ver a condenação de Babilônia, capítulo 18 e 19. E aí no próximo estudo, capítulo 20, os 1000 anos. E no último, capítulo 21 e 22, a terra renovada, vitória sobre o pecado e tudo mais. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que é pesado o que a gente está vendo, porque é muita coisa, são coisas novas, é muito profundo, a gente está só na superfície, é muito profundo.
porque Eu ainda quero trazer uns versículos para vocês compararem em casa, é muito versículo, porque ele está baseado no Velho Testamento. Mas que Deus abençoe cada um de nós, que a gente possa meditar nessas coisas, tá bom? Não é o conto da carochinha, porque até agora tudo deu certo e vai dar até o fim. E o pecado vai acabar um dia. E que a gente esteja do lado de Deus para o pecado acabar com a gente, na gente também, tá bom? Eu quero